Hoje vamos falar de geometria analítica, iniciando o conteúdo de retas. Para iniciar o conteúdo, vamos falar das 5 tipos de equações de reta. Primeiro é da equação vetorial da reta, já que acabamos de ver vetor. Tendo uma reta R que passa pelo ponto A e tem a mesma direção que um vetor não nulo V, para que um ponto P pertença a essa reta, é necessário que o vetor AP e V sejam colineares. Como assim? Temos aqui o vetor V. Isso aqui também é o vetor V, porque como a gente viu a definição, vetor V é o conjunto desses segmentos de mesma direção, sentido e tamanho. Então, esse aqui também é o vetor V. E aqui temos a minha reta R, que tem a mesma direção do vetor V, como vemos, e tem um ponto A. Então, como o ponto P aqui, vemos que AP é colinear a V, porque esse aqui é o vetor V, e também paralelo, porque os dois são paralelos. Então, para P pertencer à reta, ele deve estar contido aqui. Então, AP é colinear a V, deve estar contido na mesma reta que o vetor V. Então, A é o meu ponto base e V é o meu vetor base, ou vetor diretor. Podemos definir a equação da seguinte forma, então, P menos A, que vimos a distância, é igual ao meu vetor V. P menos A porque é a definição aqui deste vetor, do ponto, não é? Porque P e A são pontos. É igual ao meu vetor V. Então, implica que V também é paralelo a P, é o meu vetor AP. E AP também vai ser igual a T, um parâmetro, uma constante, vezes o vetor V. Por que isso? Porque a reta ela não tem o tamanho definido. Ela vai infinitamente para frente e infinitamente para trás. Então, quando eu multiplico esse T por V, se eu multiplico ele por menos 2, ele vai vir para trás. Por 2, ele vai vir para frente. E assim igualar essa reta. Então, agora vamos reescrever como T. P menos A, que é o tamanho daqui, é este vetor, é igual a T vezes o vetor V. Então, botando em função de P, que é o ponto que eu quero que pertença à reta, é igual ao meu ponto A mais T vezes V. Sendo P o conjunto das variáveis x, y, z, a coordenada deles, e A, x1, y, z1, e V o meu vetor A igual a ABC, a equação fica da seguinte forma: x, y, z é igual a x1, y, z1 mais t vezes A vezes B vezes C. E aqui, quando a gente tiver algumas questões, eles vão dar o ponto base, o vetor base, geralmente para a gente poder descobrir a equação ou alguma informação do tipo. Veremos agora a equação geral da reta, que é quando ela é definida por 2 pontos. 2 pontos definem uma reta, não é? Então, alinhamos os 2 pontos com o ponto genérico x e y. E aí, para que o ponto A e o B, que é x1, y, x2 e y2, os 2 pontos que definem a reta que já falamos, para que eles estejam alinhados com o meu ponto x e y, nós fazemos a matriz e o determinante deles tem que ser igual a 0. Da seguinte forma: x e y, 1, x, y, y1, x2, y2, 1. Colocamos cada ponto em uma linha, sendo que esse ponto genérico ele vai ser a nossa variável da reta. O ponto A e o ponto B a gente tem, então eles vão ser constantes, vamos ter as coordenadas. Então a gente desenvolve o determinante e fica desta forma. Então, como nós temos o ponto A e o ponto B, isso aqui serão números, serão constantes, nós nomeamos A uma constante como y1 menos y2, B outra constante como x2 menos x1 e C outra constante como x1 vezes y1 menos x2 vezes y1. Então, a nossa reta ficará no final
AX mais BY mais C, sendo que A, B, C são constantes, porque esses aqui serão coordenadas, serão números, e A e B não podem ser nulos simultaneamente, ou um ou outro, porque se ambos forem nulos, nós teremos apenas um número, apenas uma constante C, e não teremos nenhuma variável para a nossa equação. Veremos agora a equação paramétrica da reta. Com base na equação vetorial da reta, a gente faz uma equação paramétrica. Em relação a um parâmetro t, nós dividimos a equação vetorial da reta em 3 equações em relação a cada coordenada, ou 2 se tiver apenas 2 coordenadas. Aqui no caso, vemos que a coordenada x é igual a x1 mais t vezes a. A coordenada y é igual a y1 mais t vezes b. E a coordenada z é igual a z1 mais t vezes c. Apenas dividimos cada coordenada e pegamos o parâmetro t pertencente aos reais. E temos a equação simétrica da reta. Depois de vermos as paramétricas em que dividimos cada coordenada, podemos fazer uma simétrica. Se o ponto A, B e C diferente de zero, nenhum desses diferente de zero, vamos colocar as 3 equações em função de t, pois as 3 têm um parâmetro. Então, t é igual a x menos x1 dividido para a. T também é igual a y menos y1 dividido para b. E t é igual a z menos z1 dividido para c. Eu apenas isolei os t nesses 3 casos, nas 3 equações das 3 coordenadas. Então, vemos que podemos igualar essas 3 equações. Então, essa equação simétrica da reta será x menos x1 dividido para a é igual a y menos y1 dividido para b, que é igual a z menos z1 dividido para c. Isso se a, b e c for diferente de zero. E se um dos 3 for igual a zero, a gente pode ver até aqui em cima mesmo. Se a é igual a zero, x é igual a x1. Se b é igual a zero, y é igual a y1. E se c é igual a zero, z é igual a z1. Então, não fará parte da equação simétrica da reta, que vai ser tudo igual a zero. Desta parte, né? Veremos agora a equação reduzida da reta para poder terminar. Depois de vermos a equação simétrica, vamos colocar elas isolando as variáveis y e z, todas em função de x, todas em função da variável x, essas equações, formando 2 equações, no caso, uma com o y, isolando o y e outra com z. Pegamos essa primeira parte da equação. X menos x1 dividido para a é igual a y menos y1 dividido para b. Multiplico de ambos lados por b, então ficamos com y menos y1 é igual a b dividido para a vezes x menos x1. E agora, passando o y para o outro lado, ficamos que y é igual a b dividido para a vezes x, mais y1 menos b dividido para a vezes x1. Lembrando que a única variável dessa equação é o x, y e o z, podemos então nomear essas constantes para reduzir. M será igual a b dividido para a, porque esse aqui é um número, é uma constante, e n é igual a y1 menos b dividido para a vezes x1. Tudo isso aqui são números, são uma constante também. Então, mn será uma constante. E assim ficamos que y é igual a m vezes x mais n. E da mesma forma trabalhamos com z e chegamos no final definindo p como uma constante, sendo que c dividido por a é uma constante, e q é a outra constante, sendo que z1 menos c dividido por a vezes x1 é a outra constante. Fizemos o mesmo processo e ficamos com uma equação reduzida, z é igual a p vezes x mais q, em que as únicas variáveis aqui são z, x, y e x. Essas equações são importantes porque em concursos Enem muitas vezes ela cai e podem ser usadas 5 formas.